Mercados em pânico, será que cai mais? Ou chegamos no fundo, é hora de comprar? Temos ali alguns pontos que podem sinalizar alguma correção, a gente vai descobrir ao longo desta conversa. Seja muito bem-vindo a mais um encontro. A gente já está no segundo, no terceiro, já estou pegando a conta, olha só. O terceiro encontro aqui com os nossos queridos amigos Eduardo Becker e o nosso analista esquerdopata Wolf. Ontem eu fui promovido. Esquerdopata Woke. De coração, assim, aquele hater raiz. Não, eu tô felicíssimo com isso, porque isso mostra que eu estou ganhando relevância, né? Pois é, cara. Então, assim, agora, né, eu estou tendo alguns haters. Aliás, assim, nesse vídeo, né, só para contextualizar o pessoal, fiz um vídeo, naturalmente, sobre o Trump, que é o assunto do momento. E, assim, o vídeo tá tendo uma boa performance pros padrões do meu canal, o canal Investidor Cético, que é um canal pequeno. E assim, eu fui chamado de analista esquerdopata e fui chamado de trumpista. Esse é novo. Então, assim, eu tô sendo chamado de tudo. Agora eu estou descobrindo o sentido de ser eclético. Woke. E woke. Você pode comprar uma fantasia do Chewbacca aproveitando seus 2 metros de altura, porque o Chewbacca, ele é um Wookiee. Sim. É verdade. Não, o bom... Olha, peraí, isso é importante, tá? Isso é utilidade pública pro pessoal, porque a gente estava falando antes de começar aqui sobre hobbies baratos. É, isso A aí. questão que você precisa ter hobbies baratos Compre ou uma hobbies guitarra. caros. Eu tenho um Então- hobby de chambre. É. Ah, não, outro Então, hobby. assim, ser cosplay do Chewbacca é bom porque é só você pegar um cobertor marrom, Peludo. Exato. bota por cima, acabou, o assunto É uma resolvido. fantasia de Yorkshire mal feita. É. Então, um hobby barato. Cosplay do Chewbacca. Eu disse, quando o cara responde, É você só verdade. fala isso. É. Bom, E mas aí? vamos lá ao que nos interessa, né? É duro ficar falando do Tá, clichê. analista que tá todo mundo... woke e o Você falou Becker, do- o que ele é? Hã? O Eu nem Becker, vou se eu o sou meu analista woke, ele é o quê? Eu sou um velho chato. Becker, é difícil. Não, isso a gente já sabia, mas você não gente- quer arrumar um adjetivo Becker, melhor. the one that backs. Não, peraí. Peraí. Ele é o fumador de Beck. Isso, eu sou o fornecedor. Apesar de não Eu sou o dono fumar. da biqueira aqui. É o dono da biqueira. É verdade. Por isso que você tá rico, cara. Você Eu falou vou do Donald descobrir- Trump. É, eu vou depois porque esse é o atualizar grande meu assunto, é currículo uma e droga, é um mandar pro clichê. Flow. Vamos ver se eles me pegam lá. rh@flow.com.br. É o nosso clichê, cara, Trump. Né? Tarifaço. Você sabe que eu estava vendo algumas opiniões a respeito do Titio, The Orange Guy, Do Orange Guy. e me parece que tudo, essa celeuma que ele está criando, me pareceu, pelo tudo que eu li, que é intencional. Ele de trouxa não tem nada e ele está baixando a dívida. Calma, o Massaro já está se coçando aqui. Ele está baixando um pouco a dívida dos Estados Unidos, ele está desvalorizando o dólar, porque o objetivo dele é reindustrializar os Estados Unidos, porque virou tudo serviços e é tudo caro, e as fábricas do mundo foram para a China. E ele não quer depender da China, ele quer trazer de volta todo mundo para os Estados Unidos. Para isso, ele precisa de dólar barato. O que o nosso analista pensa? Então, o vídeo no qual eu fui chamado de analista woke, essas coisas todas, E de trampista. eu falo exatamente sobre isso. Né? Por que que eu falo sobre Eu não isso? assisti porque eu não vou com a sua cara, então... Não tem problema, tá? Ele vai resumir pra gente. Até porque se você assiste, você vai me chamar de analista woke também. Jamais, eu amo você. É. Mas na semana passada, eu peguei pra ler de novo. Às vezes eu não pego muita coisa na primeira. Eu sou meio burrinho, eu tenho que ler de novo. Eu tive que ler o artigo daquele cara lá, o Stephen Myron, Sim. que é o conselheiro econômico, não sei o quê, que no final do ano passado ele publicou um artigo, que o nome em português acho que era o Guia do Usuário para reformular o sistema de comércio, não sei, onde ele define o plano que o Trump supostamente está seguindo. E tá lá, tá tudo escrito. O que é para fazer, qual é o objetivo, Tem um onde que é para estrategista chegar. por trás e tal. O plano faz sentido. Aquele estrategista foi preso 4 meses, porque ele meio que desafiou o sistema e tal. Mas o plano faz sentido, se você for ver. Sim. De desvalorizar o dólar, reindustrializar, tudo ali faz sentido. Na teoria, o problema é a prática. Como é que você. Não, o problema coloca é que nem isso? a gente, é que nem a nossa vida. Jogou né? pra galera, você perdeu o controle. É que nem né? os nossos negócios. Você faz planos, você imagina uma vida perfeita. Aliás, eu vou Surgem fazer assim. intercorrências no caminho. O plano do Trump é que nem o podcasts descorrelacionados.
Tem uma pauta. Ele tem uma excelente estratégia e uma péssima execução, né? Então é igualzinho. Então, o problema é que precisa, como dizia o saudoso Garrincha, precisa combinar com os russos, né? Esse que é o problema, porque para o plano funcionar, se você ler o paper, você vai ver isso, é necessário você ter os aliados ao seu lado. Porque, assim, em resumo, qual que é a ideia do Trump? Né? A ideia do plano, na verdade. Ao mesmo tempo, baixar o dólar por causa da reindustrialização. Né? E eu entendo essa questão da reindustrialização, quer dizer, isso faz sentido. Né? Porque não adianta você ser o cara que faz inteligência artificial, mas você não tem o que comer. Né? Exato. Então, fazer isso, mas ao mesmo tempo manter o dólar como moeda de reserva, que são duas coisas antagônicas. Exatamente. Tá? E o plano do cara para fazer isso é assim, ó, para você manter como moeda de reserva, quer dizer, você tem que manter seus aliados e é preciso, número 1, que esses aliados queiram continuar com o dólar, quer dizer, então tem que tratar bem os caras para que eles desejem ainda o dólar como moeda de reserva e vender, basicamente essa é a palavra, vender proteção militar. Então, nós vamos dar proteção militar para os aliados, Japão, Europa, o cacete, em troca desses caras trocarem a dívida deles em dólar. Eles têm uma dívida... proteção militar. Não, eles têm uma dívida de curto prazo, eles querem alongar drasticamente essa dívida, trocar títulos públicos de 20, 30 anos por 100, 200 anos, nessa linha. Quer dizer, jogar lá para puta que pariu. Né? O que reduziria a taxa de juros americana, quer dizer, reduziria o valor do dólar, aquela coisa toda. Em troca disso, dar a proteção militar. Quer dizer, então, isso envolve muita diplomacia também, né? Em vez de dar proteção militar, nós vamos fazer uma troca. Ó, você investe em títulos americanos de longo prazo e nós vamos garantir a sua proteção militar. Só que o Trump já deixou claro de largada que ele não vai garantir proteção militar para ninguém. Ele já chutou o pau da barraca. A Europa já está se rearmando. Japão já está pensando no que fazer, quer dizer, então... Seria esse o grande reset? Você que é dono de uma teoria da conspiração. Estão falando bastante sobre isso, então, né? Não. É porque o grande reset pensava-se uma coisa. Não seria nada demais. Você pode fazer pode resetar ser. de outro jeito. Não, os caras vão traçar novas rotas comerciais, isso aconteceu há 500 anos atrás, aí eles descobriram um lugar chamado Brasil, né, por acaso. Que é mentira, então, assim, né? Já era descoberto. Mas falamos enfim. isso no Mas pode ser, sim, um grande reset. Não um grande reset como falavam lá no Fórum Econômico Mundial, aquela coisa da economia verde, o cacete. É um grande reset, assim, da gente voltar meio pro século XIX. Voltar assim. pra trilha, né? Mas eu vejo uma coisa que eu queria comentar sobre isso, já que a gente tá falando sobre isso, esses dias têm sido dias de grande aprendizado, né? Observando o Trump. E eu quero deixar o pessoal lá que tá assistindo a gente tranquilo, que eu vou dizer o seguinte, eu vou devagar. Eu sei que parece devagar, não de lento. Devagar, né? não devagar, slow, devagar de estar divagação. E antes que alguém diga, tipo assim, ó, lá vem os 3 caras aqui bancar analista geopolítico de salão de barbearia, né? Eu quero dizer o seguinte, eu vou falar um pouco de questões macro, mas eu vou trazer isso para a realidade do investidor, tá? Então, sejam pacientes comigo nesse momento. Mas assim, alguns aprendizados dos tempos modernos que eu venho tendo. Que hoje, quando uma pessoa fala uma coisa, você tem que assumir que ela está sendo literal no que ela vai fazer. Será? Sim. Calma que você vai entender. Qualquer pessoa. Tá. Então, se alguém chega pra você e fala assim, eu vou tocar fogo na casa, assuma que essa pessoa vai tocar fogo na casa, vai acender um isqueiro e vai incendiar a casa. Metáforas não existem. Então, assim, se a sua mulher chega pra você e fala assim, se você fizer tal coisa, eu vou dar pro vizinho. Ela está dizendo que ela vai dar para o vizinho. Ainda bem que você não tem mulher. Tá? Por isso mesmo, porque ela não avisava. Então, assim, você entendeu ou você quer que desenhe, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque, olha que coisa incrível. Eu nunca imaginei que o Brasil ia ser vanguardista em relação aos Estados Unidos. O Trump, em grande parte, ele tá fazendo aquilo que o Lula fez e que o Lula vem fazendo. Então, quando o Lula veio para o segundo mandato dele, é aquela coisa, era Lula-Bolsonaro, o Bolsonaro estava meio queimado, não sei o quê, então um monte de gente votou no Lula. Você tá falando do terceiro mandato, né? Do terceiro, desculpa. Um monte de gente votou no Lula para não ir o Bolsonaro, porque tinha aquela memória afetiva do tempo assim, pô, o Lula no mandato anterior, ele não foi tão ruim. Ele foi um cara pragmático, não sei o quê, então talvez assim, bota o Lula aqui, vai ser uma coisa mais inócua, não sei o quê.
E o Lula fazia aquelas promessas de campanha absurda, né? E todo mundo assim, não é nada disso, na hora você vai ver, né? Não é, isso aí é conversa, é pra base dele. Aí o Lula foi eleito, ele veio fazer exatamente o que ele prometeu. Ele não conseguiu executar porque ele é aquilo que nos Estados Unidos ele chama de um pato manco. Ou seja, ele não tem governabilidade. Fez muitas coalizações, né, para garantir. Ele não tem Congresso, então assim, ele não passa nada. Então o Congresso está segurando ele. Mas todas as tentativas dele de fazer alguma coisa foram as coisas que ele prometeu. Sim. Então aquela ideia de, não é nada disso. Não é desavisado. Né? E o Trump é a mesmíssima coisa. Então quando fala do eleitor americano típico, eu entendo, né? Quando eu olho Trump e Kamala, cara, é foda. Kamala Harris ou... Kamala Harris, a própria. É foda, é foda. Pensei que era com a mala. Não, mas assim, quando você olha, cara, é difícil. Fica aquela decisão assim, meu... Eu entendo quando a pessoa vota no Trump para não votar na Kamala. Eu entendo. E agora? Voto útil. Aqui no Brasil não tá muito diferente também. Só que todo mundo foi na mesma presunção aqui do brasileiro. No primeiro mandato foi bom, né? No fim das contas foi muita bravataria, falou, mas não fez nada. Na hora do vamos ver, é business, é negócio. Cara, ele está fazendo o que ele prometeu. Então, assim, assumam, todos nós aqui, vocês que estão assistindo, assumam para a vida de vocês que o mundo mudou. E agora, quando as pessoas falam que vão fazer uma coisa, elas vão fazer aquilo que elas estão falando. Não fique tendo interpretações freestyle, né? Do tipo, olha, o juiz falou tal coisa, mas ele, na verdade, quis dizer outra, a sentença vai ser outra. Não, é igual. É o que ele falou. Eu fiquei surpreso que o Elon Almíscar deu uma estrelada. Ele, sabe quem é o Elon Almíscar? Sabemos. Pois é. Não, ontem ele já deu umas... Ele já chamou o cara de moron. Falei, nossa. Então você vê que aquela coisa já tá começando a ficar meio... tensa. Né? E é legal que ele tem a própria rede social eles. dele, ele fala o que ele quiser. Agora é o seguinte, eu quero saber, você que tá acompanhando a gente, o que você acha. Se você tá vendo a gravação, esse podcast ele é ao vivo, mas o ao vivo você consegue assistir apenas pelo portaldotrader.com.br. Então, se você ainda não é cadastrado, corre lá. É gratuito o seu cadastro. Você pode participar do chat. Aliás, bom dia aí pro meu amigo Juninho STML Becker. Quando conversou com a gente aqui, mandou um alô, ou então ele tem um sósia aí fazendo esse papel. Danilo Rios, do nosso backstage, bom dia. Temos também ali ele o querido amigo Chico. Ele tá aqui, ele tá ali atrás. Mas ele estava ali. Pois é, cara, ele é um onipresente, né? Também. Eu vou, como eu falei, eu vou trazer isso para a realidade do investidor. Eu sei que eu estou monopolizando o negócio, eu peço desculpas a vocês, mas fodam-se. A gente não pode... Só que você é maior do que eu não bato em pessoas maiores que eu. Ele é maior do que nós dois juntos, então é bom a gente ficar quieto. Não, mas depois que eu falar isso, eu vou ficar quieto. Tá bom. O Becker vai me provocar, ele vai me chutar por debaixo da mesa, eu não vou responder. Dá pra chutar por Eu vou. Você não vai aguentar. Eu sei fazer você falar. Mas não dói ali. Ele é velho, ele usa Crocs. Mas assim, no que isso vem para a realidade do investidor? Tá, então primeiro, o primeiro ensinamento óbvio é esse. Claro. Não interprete. Você ouviu, é aquilo, tá? Você ouviu um líder, um político, um dono de empresa, um CEO, né? Você é um analista. Porque isso tá acontecendo com todo mundo. Então, quando você vê o cara assumir a empresa e falar, não, agora nós vamos direcionar verbas para responsabilidade social, vamos aqui botar dinheiro que podia ser distribuído como dividendo para fundação de amparo às lontras marinhas abandonadas. Ele vai fazer isso, caralho. Tá? Então não é pra você ficar dizendo assim de, não, ele tá falando isso só pra plateia. Não, a plateia é você, idiota. É pra você que ele tá falando. Ele falou que não ia falar, eu vou provocá-lo de novo. Não, calma aí, peraí. Me provoca depois, tá? Então, assim, sexual, essa é a primeira lição, tá? Primeira lição, interpreta, não interpreta. Né? A segunda, que tem a ver com essas coisas que aconteceram no vídeo, que eu fui chamado de analista woke, o caralho. Quando aconteceu, eu printei e mandei pra vocês, né? Falei, porra, isso aqui é bizarro, né? Todo dia que você é chamado de... Mas aí esquerdopata. Então, eu tive a impressão que esse cara ele assistiu uma palestra do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes ele cria uns termos com seu protocapitalista, não sei do que E aí eu falei, esse cara deve ter assistido uma palestra do Ciro Gomes. Mas aí um amigo nosso, seu Marcelo Fanta, aquele cara com nome de refrigerante, aquele que não lê Fanta, eu mostrei pra ele e ele me deu uma interpretação que eu não tinha pensado, né? Que ele falou assim, cara, sabe o que é isso? Isso aqui é um monte de gente, né, que no ano passado
caiu na conversa de um monte de assessor de investimento falando, ó, dolariza aí, bota tudo nos Estados Unidos, não sei o quê. Quer dizer, comprou SP500 no topo, com aquela conversa, ó, o dólar nunca vai cair, aqui não tem erro, não sei o quê. E tudo bem, ontem, né, o dólar voltou acima de 6, mas até então, há 4 dias atrás, ele estava 5,6, né, caindo e com possibilidade de cair ainda mais, e provavelmente deve cair ainda mais aí depois desse estresse passar. Sim. Mas então é aquela coisa assim, você tem um monte de cara que entrou na onda, foi para os Estados Unidos. Sem vontade de cantar uma canção. Compraram SP500 no topo, compraram Tesla no topo, compraram Nvidia no topo, saíram com o dólar a 6. Sardinha Holândia. E agora estão putinhos e viraram torcedores. O típico investidor torcedor. O típico investidor brasileiro. O brasileiro, como eu já digo... Terráqueos, eu vou generalizar. O brasileiro é um investidor que pensa, imagina... Desculpa, é um trader que se imagina investidor, mas ele não é, ele é um trader. Então, assim, caros investidores uma memória e traders... O que tem memória curta? Por que existe neste planeta Caracol. uma porra de um canal chamado O Investidor Cético? É pra vocês serem céticos, caralho. Então, assim, não é pra ficar com essa coisa assim, não, o dólar jamais vai cair. Ai, credo, que desbocado. Então, assim, tudo, absolutamente tudo pode mudar, tá? Então, aquela coisa assim, ó, o mercado americano não tem falha. Tal empresa não tem falha. Aqui, vou fazer a minha poupança em XXX, não vou falar o ticker aqui, né? Então, assim... Oi, BR3. Tipo isso, né? Eu não era essa que eu tinha em mente, mas é por aí, né? Mas é que ainda não aconteceu, mas poderá se revelar uma dessa no futuro. A nova Telemar? Mas assim, tem que ser cético, pessoal. Quer dizer, então cuidado com esses dogmas de dizer assim, ó, dólar jamais vai não sei o quê, a China nunca não sei o quê, não sei o quê. Está acontecendo debaixo do nosso nariz. Exatamente. Tá? Então nós temos que adotar ferramentas e meios de gerenciamento de risco mais sofisticados. E neste momento eu quero trazer da gaveta, né, uma coisa, eu já falo isso há bastante tempo aí para algumas pessoas assim que me seguem, que é o gerenciamento de risco em camadas. Então o nosso gerenciamento de risco de investimento ele tem que ser feito em camadas, sendo que a primeira camada, a mais básica, é a camada da diversificação. E diversificação é simplesmente você misturar as coisas. Não colocar as coisas, não colocar os ovos no mesmo cesto. A classe de ativo é a camada acima, que é a alocação. A diversificação é simplesmente espalhar. Então, por exemplo, se você fizer uma carteira de ações que você tem Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG, Pactual e Santander, porra nenhuma. Você está diversificado. Mas tá só que você está pessimamente alocado. Então, entendi. Então, assim, a primeira camada é a camada da diversificação. Mas eu acho que tem uma camada que vem antes dessas todas, sabe por quê? Qual? Eu fiquei pensando muito essa semana, eu conheci pessoas que investiram muito mal. Mas elas ganharam dinheiro, elas juntaram grana diferente de pessoas que sabiam investir muito bem. Vou dar um exemplo clássico. Um amigo do meu tio, peãozão de fábrica, ele, com um salário ruim, os padrões médios ali, ele comprou casa, quitou casa, carro novo, popular, filhos estudaram na faculdade, se formaram. Como é que ele consegue, né? Cara, ele fazia uma coisa que pouca gente faz. Ele investia na poupança, mas de maneira recorrente. Ele guardava dinheiro. Então, antes disso, antes de saber onde você coloca... Cara, você tem que ter o hábito... Eu tenho falado isso para muitas pessoas, assim. O cara que fez a minha barba aqui, o barbeiro, ele falou, preciso aprender mais sobre investimento. Eu falei, antes de entender sobre investimento, você precisa entender um ponto mais importante que as pessoas falam um pouco, que é você ter o hábito de investir de maneira recorrente. Não adianta nada você saber exatamente onde investir, mas você espera um dinheiro ali que veio de uma herança ou de uma... E você não tem o hábito de investir de fato. Se você tem um hábito e guarda dinheiro todo mês, é mais provável você enriquecer investindo, ainda que invista mal, do que aquele cara que sabe exatamente o que fazer e ele sabe a diferença de alocação para ele distribuir o dinheiro dele. E esse cara, muitas vezes, se ele não tem dinheiro para investir, ele sabe da teoria, mas não está exercendo a prática. E isso liga o que você disse com o que ele disse. Porque uma coisa que eu ia comentar, Massaro, que quando você fala assim, você tem que ser cético, e eu acho que ser cético é uma decorrência de você ter raciocínio crítico, que é uma coisa que você é bom, você estudou, etc, etc. E uma coisa que falta nas pessoas, no investidor, de um modo geral,
é ele ser capaz de fazer arrazoados em relação à própria vida. Ser capaz de pensar, ser capaz de tomar decisões e ser capaz de controlar os seus impulsos. Eu vejo... É uma questão de finanças pessoais, antes de ser uma questão de investimento. Tem uma fase Apesar de eu ter passo dúvidas, eu concordo 100% com o que você falou, mas eu não sei se eu colocaria isso dentro de um framework de gerenciamento de risco. Mas prossiga. Então, mas o que eu estava dizendo é o seguinte, é uma coisa que eu costumo dizer, o cara que investe mal, ele perde para o cara que põe na poupança. O cara sei lá, vou viver de day trade. Cada um começa com 100 mil reais. O cara da poupança vai terminar o ano com 101 mil reais. O cara do trade vai terminar com 98 mil reais. O cara da poupança ganhou dele. Esse cara investe e aí, mal. entra nisso que você falou, as pessoas esquecem que mesmo você operando day trade, será necessariamente longo prazo. Eu quero encurtar o prazo. Você vai alavancar. Ao alavancar... Você vai tomar mais risco. Você vai tomar mais risco, sua chance de perder dinheiro aumenta, a incidência das perdas aumenta e você acaba fazendo bobagem porque você tem dificuldade de controlar-se. Então, eu diria que você está certíssimo na sua visão, a disciplina, a constância e desenvolver o hábito da poupança, não poupança verbo, não da caderneta de poupança, o hábito da poupança fará maravilhas na sua vida no longo prazo. Posso continuar? Mas aí a gente interrompeu. Deu um corte isso aí. Estamos tendo uma aula aqui, eu tô muito interessado em ouvir a opinião Então, do assim, Massaro. as camadas. Então, eu coloquei a camada mais básica, a camada da diversificação, que não é estratégica. The onion investing. Que não é estratégica, quer dizer, você pode diversificar mal, porque você faz uma má alocação. Aí a camada seguinte seria a camada da alocação, que seriam classes de ativos, setores, etc. e tal. Aí, né, só que nessas duas camadas você tá tudo dentro de um país e dentro de uma moeda. Então você vai para a próxima camada, que é a moeda. Diversificar em moeda. Boa. Tá? Então aí é dólar, euro, cacete, não sei o que. Bitcoin. Só que aí tem uma outra camada acima dessa, que às vezes as pessoas esquecem, que é a camada jurisdição. Que é o país. Nem sempre jurisdição e moeda serão a mesma coisa. O cara que compra BDR achando que tá... Não, aqui no Brasil, né, que nem você falou o exemplo do BDR, né? Você pode investir num BDR, que é dolarizado, mas você está sob jurisdição brasileira. Quer dizer, se você se meter numa encrenca com o judiciário brasileiro e tal, você vai ter problema. E no Brasil, você não pode, pelo menos não ainda, fazer coisas diretamente em outras moedas. Mas tem lugares que você pode. Por exemplo, se você for para a Inglaterra, você pode abrir uma conta em libras, em euro ou em dólar. Se você for para a Suíça, você abre uma conta em dólar. Tá? Se você for para outros países, leiam meu pensamento. Vocês estão lendo meu pensamento, né? Você tá lendo meu pensamento? Tá Você meio também escrito com garrancho, mas eu acho que eu consigo Mas vocês estão entendendo, assim, União Europeia, é o euro, mas dá para abrir uma conta em dólar lá? Quer dizer, eu vou estar dolarizado, mas fora do alcance direto dos Estados Unidos, não sei o quê. Será que tem alguém na Europa onde eu posso abrir uma... Eu acho que tem. Eu vou fazer aqui procurar, The Devil's Lawyer. Posso? Tá, mas peraí, só um segundo. Peraí. Tá. Então, só para dizer isso... Ele me frustra. Existe essa... Às vezes as pessoas confundem jurisdição com moeda. Então, se você quer uma camada adicional de proteção, você separa jurisdição e moeda, que nem você abrir uma conta em dólar no Uruguai. Quer dizer, você tá dolarizado, mas você tá fora do alcance da justiça americana, das coisas americanas. Perfeito. Lembrando... Uruguai é paraíso fiscal. Mas lembrando o seguinte, esse espírito vem de uma coisa antiga, que o Becker ele estava lá. Ainda era um jovem senhor de 73 anos naquela época. Eu vou falar um impropério aqui, produção. Posso? Depois você corta. Pra puta que pariu. Que era na época da Guerra Fria, que tinha ainda a União Soviética, e a União Soviética precisava de dólar para pagar as coisas dele, mas tinha medo de ter os seus dólares congelados pelos Estados Unidos. Como efetivamente aconteceu agora e que tá dando esse rebu todo. Então, naquela época, agora eu não lembro, de repente alguém aqui da audiência pode me corrigir, eu não lembro se foi nos anos 60, nos anos 70, inventaram um negócio chamado eurodólar. Nossa, eu lembro. Né? Não lembro não é da minha época. Você participou disso. Não era nascido. Você era a caixa do Banco Europeu que recebia os depósitos. Eu não era nascido. Então, os bancos europeus, Falando em feto, que eram menos belicosos em relação à União Soviética, falaram para os caras, falaram assim,
ao invés de você depositar seus dólares em banco americano, que você pode ser confiscado, põe aqui. Você vai ter em dólar, não precisa converter, tá? Você vai estar dolarizado, mas você está sob jurisdição europeia. Então era o euro-dólar que foi feito para atender uma necessidade da União Soviética. Curioso. Hoje, nós, pessoas, indivíduos, podemos fazer isso para nossa vida. Quer dizer, Ele é da época da Alto Latino. Você pode ir para Euro-dólar. Você pode ir para um país da União Europeia, um certo país da União Europeia, e abrir sua conta em dólar. Eu não vou falar. Tá? Qualquer um. A verdade é que qualquer um. Então, por que isso é importante? Porque, assim... Pra onde você tá viajando mesmo na União O Europeia? Trump... Não, mas eu não vou para esse lugar aí. Ah, tá. Não é para esse lugar que eu vou. Abraça. Tá bom. O ponto que eu quero chegar é o Sem querer, eu seguinte. denuncio aí. O Trump, ele está fazendo um monte de merda, tá? Então ele tá xingando os aliados, tá ameaçando. Quer dizer, hoje, né, a China fez a Merda retaliação calculada. da retaliação. Eu não sei até que ponto isso é calculado, tá? O artigo do cara lá pressupõe uma coisa calculada, mas as Que é um atitudes teatro. do Trump não estão parecendo calculadas. Ele tá totalmente impulsivo. A impressão que você tem que, de repente, eu fico pensando, se pra mídia ele não faz esse barulho, esse escarcel, e nos bastidores os diplomatas estão, ó. Eu vi um comentarista Veja bem, dizendo que o estrategista fez de propósito, e tem até uma entrevista dele que eu ouvi, dizendo o seguinte, e ele falou assim, com todas as letras: os caras da mídia são meio retardados, eles não são capazes de acompanhar 200 coisas ao mesmo tempo. Sabe aqueles caras que você deixar para tomar conta de 2 tartarugas, uma foge e outra engravida? Ele falou que os caras são assim. Então a estratégia é eles gerarem uma confusão na mídia para fazer, assim... Pra dar uma ocupação pra eles, porque às vezes a mídia atrapalha também, né? Subrepticiamente... Gostou? Ó. Eu sou um espetáculo. Cara, eu tô melhorando aqui o Então, meu vocabulário. subrepticiamente ele faz o que ele quer. Só que o problema é que eles não contam com as redes sociais que dão velocidade à coisa, então parece que não está funcionando muito. Então, assim, só para fechar o raciocínio, né? Quer dizer, na linha investidor cético, não descartem a possibilidade de os Estados Unidos, em algum momento, não estou falando que vai acontecer, mas não descartem a possibilidade de começar a adotar algum tipo de postura hostil contra o investidor estrangeiro. Quem é o investidor estrangeiro? É o tiozinho que mandou $5 mil para comprar ações da Tesla porque ele viu um influenciador falou. Então, assim, não descartem essa possibilidade. Para não cair nessa de, não, né, o investidor anti-sério, investidor dogmático. Nunca, o dólar sempre sobe, não sei o quê, não sei o quê. Então, tem assim, o mundo tá ficando zoneado, coisas estranhas estão acontecendo. Então, investimentos dentro da jurisdição americana podem, sim, ser alvo de ações arbitrárias do governo americano, como um monte de coisa está sendo alvo. Não, aí é outra jurisdição, né? Outra jurisdição. Pode botar. Aliás, Sim. você mandou um vídeo muito bom do sujeito lá argumentando sobre os investimentos na Europa, que eu já ando de olho faz um tempo. YouTube? E aí, cara, ele basicamente... Eu vou dar porrada nesses caras. E aí ele falou uma coisa que eu já vinha muito de olho, que tipo, isso abre uma brecha para de repente, a gente olhar um pouco mais para ações na Europa. Outras né? jurisdições, baby. Camada da jurisdição, olhem pra isso, né? Então, mas aí... Pode ser. Inclusive lá você consegue comprar a Amazon sendo negociada na bolsa da Alemanha, Sim. por exemplo. E aí você Então. tá fazendo justamente... Você esse diversificou, então, ativo, classe, moeda, jurisdição. Quer dizer, você chegou no... Exatamente. Esse é o nível máximo de gerenciamento de risco que você consegue. Mais que isso, só se você começar a investir em outro planeta. Eu tenho um comentário crítico. Manda. Porque o investidor comum, que é o cara... Veja, não estou falando do cara que pega o busão 4 horas para ir, 4 horas para voltar... Esse não cara, tem- eu já falei várias vezes, esse cara não pode estar pensando em investimento. mas Ele eu estou tá dizendo pensando para o em melhorar a investidor vida dele. médio, que é o cara não especialista, não trabalhador na área de finanças, ele tem lá emprego analista de sistema, é dev, não sei o que lá. Cara, é sofisticação demais para um cara desse pensar e atuar nesses Vamos níveis. pra Ele uma- não Por vai ter isso que tempo de existe o fazer portal do trader. Vamos para isso. Olha o uma outro coisa vendendo objetiva. serviço aqui. Yes! Você que ainda não se cadastrou no portal do Trader, fica a intimação. É de graça, você vai ter Cagou acesso comigo. aos melhores materiais, tem curso gratuito. Cagou tem nada. o chat ao vivo, e do chat ao Nós vivo eu tiro a temos pergunta a que tem a ver com o que a gente resposta. está falando aqui, ó. Sendo objetivo, quanto dinheiro eu preciso para fazer toda essa diversificação? R$10.
pergunta ali do nosso querido amigo Rios. O chefe tá na área também, ó. Eric Guts. Eric Guts. You have to have guts. Essa piada eu sempre quis fazer. Tosca demais, mas é. Muito. O Danilo tá olhando com aquela cara de que ele tá esperando eu responder. Quanto dinheiro ele precisa ter? Vamos lá, gente. Sei lá, quanto você quiser. Quanto O Danilo é dinheiro? rico. 10 mil dólares. Só pra provocar É que o lance chat. não existe um ponteiro certo que crava. Quando você tem Não, muito pouco, Eu diria o é seguinte, ineficiente. não. Aí eu tenho uma resposta para isso, que é... Você acabou de estragar a minha resposta. Se você tem pouco dinheiro, você tem, sei lá... Eu acho que abaixo de 50 mil reais é pouco dinheiro para tanta sofisticação. Você Sim. vai fazer uma alocação, você vai pessimizar a alocação. Sim. Porque eu sou o cara que pensa em dividendos. E se eu ficar pulverizando muito minha carteira, pulverizar para um cara de dividendos é 12, 13, mais de 12, 13 ativos. Ele não vai conseguir fazer a bola de neve de jeito nenhum. E não é só isso. O estilo de alocação, ele também varia de acordo com a fase que você está na vida, né? No começo, você geralmente tem mais disponibilidade de tempo, você pode tomar mais risco, você é um cara que eventualmente pode se dedicar ao trading, ao day trade como uma atividade profissional. Quando você está mais para frente, já tem responsabilidades, filhos, está pensando numa aposentadoria, óbvio, você vai começar... Geralmente você tem... mais volume de capital, então você pode se dar o luxo de correr menos risco e contar com uma recorrência maior. Então, isso também acho que influencia muito em como você investe. É difícil a gente falar dessa diversificação para um rapaz que está começando a vida dele profissional ali, recém saiu da faculdade, ganhando um salário merda ainda, e falar a mesma coisa para uma pessoa que está ali olhando já para a aposentadoria, sei lá. Eu posso filhos me criados. usar como exemplo. Né? Você é um cara com uma filha criada. 21 anos. Então, eu sou um cara com uma filha Você hoje criada. é o cara que já só pensa em trabalhar como uma ocupação. Não. Pô, não? Ele podia Não. estar jogando dominó na Na praça. praça, lá em alimentando Dayatuba. os Então, mas pombos. o que acontece? Brigando nos grupos de WhatsApp da família. Isso você Eu não gosto de falar muito da minha vida pessoal, mas serve como exemplo didático. Eu sou um cara filho único que cuido dos meus pais idosos. Cuidei da minha mãe, né? UTI, hospital, tudo particular. Uhum. Então, minha grana foi Pra né? eles. cuidando de saúde, de hospital, de médico, de remédio. Minha Uhum. mãe faleceu e agora eu cuido do meu pai. Você concorda que o meu perfil de risco muda? Eu vendi minha moto porque eu não posso me dar o luxo de cair de moto e meu pai ficar desassistido. Muda. Então, você tem que estar preparado quando você começa a investir. Eu sou não novo. terei a honra de ter uma pizza entregue na minha casa pelo Becker. Não. O que eu quero dizer é o Poxa. seguinte, e aí é bem didático. Ele pode ir de não bike. não conte com aquela ideia quadradinha. Não, eu vou viver, eu vou me aposentar, vou curtir a vida. Não é assim. A vida Não tem surpresas. Mesmo que você tenha 90 anos de idade, a vida te traz surpresas. Se você não estiver preparado, se você não tiver... Eu estava calçado. Ainda estou calçado. Não posso dizer que eu estou na miséria. Né? Eu estou calçado ainda. Mas... A gente vai boa adquirindo parte alguns tipos de heads que vão proteger a gente Boa meio que pra parte sempre. de tudo que eu amealhei, gostou? Foi-se, né? Uhum. E eu não tô doente. Eu sou um cara saudável, faço academia, tô bem pra caramba. Só de cuidar Direção dos de qualidade, né? Tipo, tudo que um cara quer na idade do Então, Becker, né? meu pai não fez head, teve um filho só. Nem sei se foi ele que fez, mas enfim. Não, você parece com ele. Só que ele aparenta ser mais novo. Ele exatamente. Então, não vá acreditando que... Não, vamos deixar para depois para pensar, porque se eu não tivesse pensado antes, eu estaria em maus lençóis. Com certeza, com certeza. É aquela coisa da teoria, que a gente faz o plano e a vida real. Né? Ainda ontem eu estava falando, eu sou formado em física pela USP, e a física tem muito isso da teoria, tem uma explicação para tudo. Físicos Eu falei, são cara, todos bobões. eu desencanei disso tudo, porque na vida real a água ferve a 80 graus, as coisas caem para cima, o vento sopra de uma maneira estranha, e claro, sempre vai ter uma explicação, mas na vida real você não tem tempo de apurar, de processar e de chegar na teoria. Então, A vida não é um livro didático, né? cara... É que nem trade, né? Aqueles gráficos de... Cara, Então uma coisa é você olhar voltamos um ao livro, começo da conversa. outra coisa é Sejam você olhar a vida céticos. Não, então... Mas sim. ser cético não vai me ajudar em nada se eu só Claro que simplesmente vai. for cético. Se eu for cético, eu vou sair discordando de tudo, Não, mas eu quero cético saber... não é negacionista. Peraí. Então, mas acontece que se você não sabe mas o que ainda é que- ser cético, você vira negacionista e teimoso. Tu É. não. Você tem que aprender raciocínio, você tem que aprender Sim, a pensar. pensamento crítico. Como eu disse, o ceticismo é uma decorrência da habilidade de pensar criticamente sobre as Ser coisas. cético não é ser do contra.
né? Às vezes você é. É. Obrigado. Mas, Não, a minha questão é... É evidência, Seja tudo baseado prático. em evidência. Seja cético, mas seja prático. Ele é do contra por capricho. O que você não pode é ir contra as evidências, que aí você vira negacionista, Não. né? Exatamente. Eu não tenho nada contra ser cético, mas apenas ser cético e não ser prático, porque às vezes você é obrigado a agir contra as suas convicções, porque a vida te obriga aqui. a isso. Pois é. Mas, como trader, eu sempre trago as coisas para um ponto prático, né? E do ponto de vista prático, apesar de tudo que a gente está discutindo aqui ser muito enriquecedor, eu olho muito aquele VIX batendo em níveis históricos e eu falo, cara, VIX em nível histórico sempre me representou o quê? Oportunidade de compra de mercado para longo prazo. Venda de opção também. Pode ser que o mercado caia mais, porque assim, a gente viu em 2020, a gente viu em 2008 o VIX ultrapassar esses níveis? Pode. Mas, historicamente, sei lá, das últimas 10 vezes que ele chegou nesse nível, às 8 ele voltou muito rápido. E quem pensou 2 vezes não teve tempo de aproveitar o time. Eu tô comprado. Eu me posicionei na segunda-feira, vendi um monte de put de bova. Boa. Isto é um pensamento bem trader. Bem né? trader. Eu tenho um pensamento totalmente investidor. Eu penso, eu mudo. eu penso assim. Eu tenho múltiplas personalidades. Como não dá para eu ficar acompanhando tudo, lendo, é meio assoberbante, né? Você ficar olhando tudo. Não dá. Eu penso o seguinte: Uma ilusão aprenda isso. a escolher bons ativos, né? Diversifique, aloque, etc, e vá comprando. Não precisa ficar pensando, ficar notando, não, porque o Trump, porque é o a topo, alocação. o fundo. É a alocação Cara, você não prevê o recorrente. futuro, você não é a mãe de Ná. Então, É a recorrência. a sua proteção está na alocação. Então, conheça a Smart Invest. Pronto. 2 Mas eu uso esse lazarento aí, cara, porque assim, sem BR. a minha atenção hoje, de modo geral, tá onde? No trade, né? Especular, olhar indicadores. Eu tenho que necessariamente terceirizar outras funções da minha carteira, da minha pizza de investimento. E aí eu acho muito inteligente, de fato, pagar pelo serviço prestado por analistas esquerdopatas, wokes, que foda-se o adjetivo, mas o cara faz um trabalho fantástico. Eu sou alfeiro. Eu sou um alfeiro. Meu Deus do céu. O que é um alfeiro? Explique o que é um alfeiro. Essa eu não sei. As minhas carteiras geram alfa. Não é um cara que anda de Alfa Romeo, não. Eu sou um alfista. Você não é um alfio é teimoso. Então é o seguinte, o que o pessoal tem que fazer? Tá? Qual é o segredo do sucesso? Então, assim, primeiro, entrar no portal do trader. Sim. Segundo, acompanhar o canal Investidor Cético. Terceiro, assinar smartinvest.com. Aliás, tem live hoje minha no canal Investidor Cético às 20 horas. E ali sim, quer dizer, quem tá... Jabá? Então, quem tá achando que no YouTube que você aprende a investir no quem tá achando que a gente tá falando muita merda agora de manhã, vai de noite comigo, que aí vocês vão ver a seriedade aparecer e vocês vão ver as respostas que vocês estão buscando. Eu não tenho saco, não. Eu prefiro só assinar o seu trabalho e deixar a sua execução fazer o trabalho por mim. E Do it. E eu vou você quer ser um alfeiro também. Macho alfa. Mas o seu, grande Chico. Saudações Tricolor, tem jogo hoje. Tem jogo hoje? Não sei se é hoje ou amanhã, esqueci. Mas hoje enfim. É quarta-feira é dia de jogo. Mas eu quero tecer um elogio público ao seu canal, o seu canal no YouTube. Que você acabou de falar que você não assiste. Sim, mas eu não assisto a miúde, mas eu assisto, invariavelmente eu assisto. Muito bom os seus textos, esse cara escreve muito bem, eu sou fã dele. Apesar de eu odiar, é uma relação de amor e ódio. É uma relação de amor e ódio. Isso. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não uso o chat GPT. Não usa... old school. O meu texto é meu mesmo. Se bem que eu também não uso. Chamou de velho ultrapassado. Eu gostaria de usar mais, mas eu também não uso, não. Confesso que eu começo pra mim não tá ficando legal. Eu não tô... Olha que eu já peguei todos os textos, eu joguei no chat GPT e falei, escreve essa porra como se fosse eu, mas não dá. Não fica do jeito que eu quero. Eu uso o chat GPT para estruturar. Por exemplo, me gere ideias para qualquer coisa. Eu preciso fazer uma palestra de 60 minutos sobre tal tema. Aí ele me estrutura. É legal. Aí o fill in the blank sou eu que faço. Eu uso para buscar referências mais populares, porque a minha cabeça é muito fora, assim. Então eu falo, o que o povo tá falando? Né? Inclusive, quando a gente estava caçando pauta aqui para falar de coisas que os seres humanos normais falam, e eu busco, por exemplo, no chat GPT. Não, tem duas coisas que eu faço no chat GPT. Essa o Becker vai gostar. Primeiro é o pensamento crítico. Então eu boto o texto no chat GPT e eu falo, me encontra se tem alguma falha lógica, alguma inconsistência. Né?
aqui é alguma merda que eu falei, né? Às então vezes um você erro usa. fático. Você não foi Não, mas literal. depois que o texto tá pronto. Ah, tá. Então, assim, o texto tá todo pronto, aí eu falo É um assim, derrubador de ídolos. É. Você pega aquele texto daquele cara que você gostava, você É. vê, puta, o cara só escreve tem merda. alguma falha lógica, né? Aí faz a primeira avaliação. E a segunda eu ia falar, esqueci que eu ia falar. É, Caralho. é, Tudo bem, daqui a pessoal, pouco Ah, você lembrei. lembra. Não, quer ver se O que tem que você alguma toma pra memória? lacuna, né? Que você tava falando de estrutura. Eu boto muito assim, tipo aula, tá? Eu boto o roteiro da aula, eu falo assim, tem alguma lacuna? Tem alguma coisa que eu tô esquecendo de falar que é importante, Muito né? bom. Aí eu falo assim, ó, tá, você esqueceu de falar tal coisa, né? Aí eu vou lá e preencho. Ajuda. Agora, é uma baita de uma ferramenta. eu sou um neófito em ChatGPT, DeepSeek, esse tipo de coisa. Todo mundo né? Se considerar que é um negócio que explodiu aí E de eu, 2 anos pra cá. Aqui nos bastidores aqui do WhatsApp, eu e este louro que está aqui do meu lado direito, a gente fica debatendo o dia inteiro. Parece duas velhas fofoqueiras conversando. Né? O dia inteiro a gente fica falando, invariavelmente a gente fala sobre inteligência artificial, que é o tema que mais presente aí no trabalho que o Massaro está fazendo. E aí eu vou recorrer ao Massaro como um cara que entende o primus inter pares, né? O melhor entre os iguais, para você que não fez economia. Eu também não fiz, mas eu achei isso um Você livro, estudou achei bastante. bacana. É. O ChatGPT te ensinou isso, né? Não. Eu tenho visto que o ChatGPT, me corrija se eu estiver errado, mas aparentemente o ChatGPT ou inteligência artificial são capazes de analisar gráficos, avaliar tendências, esse tipo. Isso é uma verdade. Danilo, você é o grande entusiasta, ele fez um sinal positivo, então É mesmo? O Danilo é um cara que ele tá sempre à frente, assim. Ele falava de criptomoedas 10 anos atrás. Então, de uma o que será de maneira nós? fluente. Eu tenho 1000 perguntas, nenhuma resposta. Você tem alguma? Eu tenho. Senta aqui, Danilo. Vamos discutir. A gente tem que ir atrás. Eu dele. tenho, já falei isso na primeira edição, inclusive, aqui. É o overfitting. O overfitting é a barreira. A gente tem que superar. Mas se é uma se é uma inteligência artificial, eu falo assim, ó, evite o keep it simple, evite o overfitting. Tudo bem, mas se ele for deixar simples, ele vai fazer como um humano faria. Isto é uma ameaça à profissão de analista? Em parte porque assim, depende do que você chama de analista, tá? Lembra que a grande maioria dos analistas do Brasil, possivelmente do mundo, são analistas de orientação mais fundamentalista, são analistas que estão indo buscar informação de empresa, ler demonstrativo financeiro. Que o ChatGPT também faz. E nesse aspecto... Não, ele faz. Mas ele não liga pro RH, lá, o RI, e troca uma ideia com o cara e Mas ele pega pode- as É, ele, não, mas ele não ele- participa de reunião de board. Mas ele enxerga coisas que a gente não enxerga. Você ele vai não pegar... faz um almoço com um cara ele e... pode assistir uma reunião de Mas- de assembleia. Não, ele não tem essa malandragem de... Não, mas Cara, ele vamos- vai vamos- nas notas vamos- explicativas e ele vê coisa que escapa ao olho humano. Pode ser, Eu já fiz isso. pode Tá. ser. Então, eu tenho um Mas- framework meu Ele não interage. em que eu jogo, por exemplo, os demonstrativos financeiros de uma empresa e ele ele busca informações que eu tô atrás de um determinado Mas jeito. através de dados, É. através de número. Ele Não, ele tem texto- muita né? coisa que sai da interação humana. e É isso, dado não obviamente, ele estruturado, faz. tá? Estamos falando de texto puro, né? É. Então, assim, muito do trabalho do analista... Tudo bem, tem esse lado humano, às vezes, né, de falar... Mas isso é a exceção. Quer dizer, a regra do analista típico é ler uma porrada de coisa, assim como um advogado, tá? Você vai ver a profissão do advogado... Mudar bastante. 80% da atividade do advogado é ler coisas, é ler teses, é ler jurisprudência. É muito pouco ir para o contencioso e ir para o tribunal, né? Então, essa coisa de tanto advogado, analista, outras profissões que dependem muito de ler e de processar a informação, esses caras estão fodidos, tá? Porque a inteligência artificial faz melhor e está melhorando. Ou não, ou Tá? eles estão no céu porque eles vão melhorar a eficiência Então, deles. eu fico pensando que o ChatGPT faria todo o trabalho braçal, né? E sobraria para o analista analisar. Porque assim, o leigo Mas que nessa contrata... brincadeira você manda 80% dos analistas Mas embora. o leigo que né? contrata o Sim, porque os caras advogado... são limitados. O leigo que contrata o advogado, ele não sabe imputar um prompt na inteligência artificial para ter o Temos resultado. esse Então ele problema precisa também. do advogado para fazer isso. Mas tudo bem, um advogado imputador de prompt é um cara para fazer o trabalho de 10, né? O Sim. ponto é que assim, você reduz a base Não, aí vai ofertante. gerar desemprego, ok, isso já sabemos. Então, Ou vai assim, criar vai empregos existir o novos. analista, provavelmente menos analistas, quer dizer, provavelmente não vai ter tanto espaço. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Uhum. Vamos falar da Smart Invest. A melhor
do universo. Tá? Melhor empresa do universo. Ele só não é modesto para não ser perfeito. Mas é que eu não consigo, nesse caso, eu não consigo rebater. Os caras são bons. A Smart Invest, hoje ela tem 100% das suas carteiras quantitativas. Uhum. Total. Ela não tem nada qualitativo. Nada. Então tudo é alfeiro. Somos alfeiros. Sim. Tá? Alpha Seekers. Qual é o tamanho da área de research, equity research da Smart Invest? Have no clue. Tá, então o tamanho da área, deixa eu ver, a última vez que eu me medi, eu tenho 1,94 m e 100 quilos. Esse é o tamanho da área inteira. Tá? Então assim, The one man show. Índice de massa eu corporal. sozinho faço tudo lá. Tá? Uhum. 6 carteiras. Tá? Em que algumas instituições financeiras você vai ter 100 caras fazendo lá e não são alfeiros. Você pode pedir aumento de salário. Eu já pedi. É. Eu já falei com o EG e com o PG. Aliás, os nossos chefes todos são Gs no sobrenome. Procter & Gamble. Eu acho que isso é um parece. pré-requisito para Procter & você Gamble. chegar lá, né? Então, você é o André Gassaro. Pronto. Eu já falei que eu sou o Gene Simons brasileiro e que eu quero ser reconhecido por isso. Você vai montar um Kiss Cover? Hã? Ele vai montar Não, é o Simmons. Simmons é o baixista. Simons é o outro cara, né? É. Mas enfim, então veja como a área se encolheu. Hoje você Sim, tem uma sim. área de análise de um cara que faz 6 carteiras de características diferentes. Uhum. Alfeiras. Essa é a parte mais importante, porque fazer de qualquer jeito, qualquer um faz, né? Uhum. Jogar tipo Monkey Stocks lá, né? Jogar dardo ali pra ver que é beleza. Você né? viu, agora tá jogando dardo. Antes era bingo. Né? Então, Mas tem sempre o cara que gosta de ouvir a história. Uma carteira quantitativa ela é baseada só no número. Né? mas o ChatGPT conta cada história pra você. Ele Joga lá. consegue encontrar Ainda mais agora que ele navega na internet, não sei o que, você fala pra ele assim, ó, acha aí notícias recentes, relaciona aqui com as informações que estão no... Mas você vai fazer isso? Você vai dar uma explicação por trás das decisões quantitativas? Não porque eu não acho necessário e eu acho que isso é uma armadilha. E aí tem um cara que ele gosta disso. Mas tem gente que quer. Mas pra fazer Sim. isso, assim, se houver a demanda, se o EG ou o PG chegarem e falar assim, eu vou aumentar seu salário já multimilionário para multibilionário, mas você vai ter que fazer storytelling. Aí eu vou lá e eu conto um monte de historinha. Eu boto tudo, inclusive eu boto a performance das carteiras no ChatGPT, boto os relatórios dos últimos 10 anos, que Pede tá pra aí, ele é tudo contar uma informação história. Que me deu pública. uma história. Boto mando procurar as notícias recentes e falo, me explica essa porra Você toda está aqui. explicando uma coisa Por que, de um que a ponto minha de vista carteira de racional. dividendos é tão fodida? Mas isso é racional. O humano, ele não é racional, cara. Basta ver como as pessoas se envolvem com discussões políticas. De Vocês estão futebol, subestimando o poder do religião. chat GPT. Tem gente namorando com um avatar sexual O Brad do Pitt, chat tem gente que tem GPT, isso, hein? aumentou os casos É de que- pessoas Vocês que estão se juram- subestimando. É que se você cai para a área de subjetividade, você vira guessing game. E aí você não precisa de análise, não precisa de Mas porra eu nenhuma. não acho que, vou lá no eu não achismo acho e que é pronto. bem uma subjetividade. Eu acho que é uma espécie de lógica, onde eu confesso que eu não sou forte. Ou é nisso. carinho e cafuné? O cara Será? precisa de um Pode apoio, ser. um suporte emocional Pode para ser. ganhar. Às vezes é uma deficiência do cara. Pode ser. O cara não é capaz Não do de cara, lidar com né? É números toda uma frios. população que tem esse do perfil. cara, tá, o É. avatar representando essa população. E eu falo isso por uma dificuldade própria, porque eu tendo a ser uma pessoa mais cartesiana, de número, e eu percebo que o mundo não funciona desse jeito. O mundo ele não é racional. Não é. O Ele é mundo uma muito loucura emocional. total. E aí como é que você conversa com um mundo extremamente emocional, fazendo uso de um argumento que ele é lógico? Contrata um professor. Que Eu vou dar uma lição de casa pra vocês dois, tá? Porque eu acho que vocês estão... Enganados? Vocês não estão enxergando as coisas direito, né? Vamos lá. A Nós lição é de míope. casa de vocês é vocês criarem um agente no chat GPT. É só no pago. Eu sou unha de fome, eu não pago. Sabe? Não, mas você faz um prompt grandão e põe no DeepSeek. Você diz seu nome, você fala suas características, você fala que você quer que ele te puxe o saco. E você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai te contar um monte de história falando tudo que você quer ouvir, tá? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: vocês estão subestimando o poder da tecnologia. Essa porra vai ser melhor em puxar o seu saco e puxar suas cordinhas humanas do que outro humano.
Vamos Entendi. ver, hein? Vamos ver. Façam a lição de Entendi. casa, Olha lá, vocês vão hein? ver. Eu tenho 4 filhos que me amam, que me idolatram. Então vai Eu lá. sou um super-herói, Você cara. vai ganhar um 5º filho. Eu sou o super-herói do Faz meu o, multiverso. faz o prompt direito que você vai ver o que vai acontecer. Você é o pai que vê o filho derrubando um puta vaso de 2 metros e acha Você viu legal. como é que eles conseguiram derrubar aquele vaso? Eu fico perguntando. O vaso pesa mais que todos eles juntos. Esconda as chaves do seu carro. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, quando eu era criança, eu fazia umas merdas e eu ganhava um puta de um sermão, mas assim, tinha merda que eu fazia porque eu era desajuizado, mas tinha merda que eu fazia que eu tava arrependido no momento que a merda aconteceu. Não era necessário o Fazer sermão. aquilo. É. É. E ali foi meio que o caso. Eu falei, cara, minha esposa falou, vai lá e dá um sermão dele, fala com eles e tal. Aí eu falei, Porque eles cara. estavam chateados. Mas né? eu não tava, assim, eu até dei um sermão, mas sabe aquele sermão de protocolo? Porque eu fiquei pensando assim, cara, eu não tava realmente indignado com aquilo. Põe eles Tipo, pra trabalhar no semáforo, tavam vender balinha ali, pra pagar o vaso. Quase isso, dá pra... Eles vão ter que disputar com muita gente, Então, né? mas aí, voltando aí ao chat GPT, o Massaro, cético, ele coloca as coisas como se o humano perdesse totalmente a sua vez na ordem mundial. E eu acho que os humanos têm coisas que a inteligência artificial não conseguirá jamais fazer. Coisas ligadas a sentimento, a emoção, esse tipo de coisa. A imprevisibilidade. Exatamente. Isso um algoritmo não Você será que está capaz aí de no fazer. chat, aproveitando, você que eventualmente está assistindo a gravação, já fiz a chamada para você se inscrever no Portal do Trader. Talvez você não saiba que lá você encontra cursos gratuitos de altíssima qualidade. Inclusive, frequentando os cursos, vocês vão descobrir coisas que a gente não fala abertamente, né? Quais são as corretoras onde a gente investe o nosso dinheiro. Que eu falo, por exemplo, de investir na Europa, mas não é toda corretora gringa que vai te dar esse tipo de alcance. Onde a gente Aliás, tá... são poucas. São né? poucas. As que É. eu conheço uma, que E é a onde gente... eu tô. Exatamente. Eu Então, fico aliviado quando fica esse eu não sou o convite. único cara que faz jabá. Agora eu me sinto menos culpado. mas o nosso jabá é o Portal do Trader, cara. É o Exatamente. maior, melhor... E o mais, e o cadê mais- o Chicão? Cadê pra o dar Chico? aqui É o essa mais frase? completo. E o mais sexy. Mas enfim, aliás, aproveitando, no chat o Danilo chamou o povo, né? Vocês querem saber do quê, cara? Vocês gostam da história? Tira toda essa parte da história e vamos direto pro que interessa, os dados e as decisões. E o nosso querido, o meu, F-Trader, passando para dar um bom dia aos 3 nobres estrategistas. Ao final do podcast, teremos um festival de jactância. Felipe, não começa, hein? Você que é é o que ele quer cara, dizer? você é o cara que fica perturbando a nossa rede aqui. Eu acho, aliás, Ele não corre de uma briga, esse cara, hein? não, ele não corre. Puta, mas que maldade, meu Deus do céu. Falando em Ele não riu, correr, então significa que ele, Sim. ele aprovou. precisamos chamá-lo para uma entrevista aqui. Vamos, né? vamos. O Cabral vamos. chamou ele, nós não chamamos. Como assim? Mas ele foi? Não, foi assim. Não, Porque ele mora longe, ele mora Sim. em Belo Horizonte. Para ele Exato. se deslocar é meio. Não, mas ele perrengue. compareceu. Não, compareceu. A gente pode online. colocar ele numa tela aqui. Podemos Conversar com colocar. ele. Ó, deixa eu falar uma Ele é um dos coisa caras que pra eu mais vocês. admiro nesse universo todo, uma das mais gratas Eu amizades admiro, mas online que eu fiz na vida. Eu sou um libriano, eu sou esteta e eu acho ele meio feinho, então eu não vou muito com a cara dele. Ah, mas mas a tudo gente bem. não joga O esse chefe mandou dizer Hum. que a China retaliou as tarifas em 84%, o ouro sobe a $100, o dólar cai diante das moedas fortes. Óbvio. Tá surtindo efeito. É, que eu não vi ainda, depois eu quero ver o dólar futuro, né? Porque foi de 5,6 para 6 em 4 dias, né? É que desde que a gente entrou aqui eu não vi mercado. Não Eu tem quero ideia que de como suba, tá. porque eu ganho em É. moeda estrangeira. Eu quero que É, suba. eu quero que você se eu foda. ganho algumas coisas em moeda estrangeira também. Bolsas caem forte na Europa e futuros Estados Unidos e ata do Fed FONC hoje à tarde. E eu estou bem redeado porque eu tenho imóveis. Onde? Não, tá vendo? O Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. que o Nelson Gonçalves diz? Ele tá rodando aí na internet, tem uma entrevista dele e tal, do Jô Soares. Lembra que o plano Collor, menino, rodou. Você que era um cara rico, etc. Como é que você tá agora? Eu falei assim, tô igual, eu tenho imóveis. Eu tô bem redeado Tem porque eu uma posso andar de bicicleta, ao contrário do Becker, que... Existe alguma bicicleta que caiba você? Sim, sim. Né? É a Aro 30. E eu posso entregar Uma pizza, se bicicleta precisar. Aro 30. Tá Então, se certo. vocês ligarem pro iFood, é capaz de eu ir Não na é aquelas casa de vocês e bicicletas de entregar. circo, né? Que o banco fica a 2 metros de altura. Tem aquelas com rodona grande É. na frente. A bicicleta do Massaro. Para ele é um velotrol quase. Não tem problema. Pode ser qualquer bicicleta, contanto que tenha o banco, né? Que você não vai sentar direto no cano. Chega no seu carro e coloca um selinho escrito assim, bici.
O nível... Cara, você consegue constranger tudo. Não pode fazer. Ué, escreve bicicleta. Pronto. Aí, ele tem uma bicicleta. Ele ficou até vermelho, coitadinho. Não é? Tá na hora Não, da eu tô gente acabar. pensando aqui. Eu tô pensando se um dia meu passe vai valorizar aqui de participar nesse Pra podcast, aí eu justificar posso ir pra essa merda. outro. Cara, a gente te traz mais pra baixo, tá? A gente nivela você. Traz você pro chão vou de virar fábrica. Você, cara. Eu vou virar office Seu nível boy é do muito alto. Flow. Seu nível é muito alto, é por isso, cara. A gente tem que te trazer pro nível da humanidade, de um cidadão comum que faz piadas de quinta série. Mas o que sobra de tudo isso? Cara, Para que- o investidor comum, Smart aquela Invest. massa ignara. Então, Não. o investidor comum, ele é o cara que ele é imediatista, ele é trader, e eu já comentei que eu uso muito o VIX nesses momentos para olhar a volatilidade e tomar uma decisão de curto prazo. Inclusive, na segunda-feira eu comprei a S&P, né? Mas eu não estou perdendo dinheiro porque eu vendi na segunda-feira mesmo. E fiz um troco. Mas, de modo geral, eu acho que os dados de gráfico mesmo, de trading, ele ajuda muito nessa especulação de curto prazo, né? Mas, como eu falei, eu sou meio... eu tenho múltiplas personalidades, então isso é para fazer trading e eu não sou a favor de você só fazer trading. Para quem observa no longo prazo, aí a gente vai transitar pelas camadas do Massaro. Eu com certeza vou falar de alocações, as camadas As camadas de do risco. Massaro ficou... de gestão de risco. Aí a gente vai falar de As alocações, minhas né? cobertas. Recorrentes e, sendo pai, isso me ensinou bastante um casamento e os filhos me ensinaram Então, que, às Ne- vezes, Nessas o noites nosso frias, investimento tô cheio ele de não... cobertas em casa. As ali. camadas. As The camadas. Onion Guy. As camadas. Se você tivesse um ar-condicionado quente também, para fazer uma climatização nas épocas frias... Você vê isso que ele pagou de rico em cima de Isso vai nós te ajudar. pobres. Eu Não, tenho um mas ventilador hoje ar em dia em qualquer casa. ar-condicionado tem, é só questão de pesquisar. Tá Na hora certo, de você tá só coloca certo. quente e frio. Não Eu não muda posso muito, colocar ar-condicionado na minha casa. Não? Não dá. Não dá. Você Não tem que dá. Ela não tem refazer as- a eletricidade toda, É, puxar. casa porque- antiga. casa Casa antiga. Que não é minha, é casa do meu pai. Mas né? enfim, um ponto que Não eu dá. ia falar que me surpreendeu é que eu tive que repensar essa questão de investimento e nem todo investimento ele é racional nesse sentido de número, senão eu não teria começado a colocar meu dinheiro em imóveis. E o imóvel faz uma coisa maravilhosa para um cara que é trader. Ele tira a tua liquidez. Isso é ótimo, cara. Ah, mas isso é... Sim, Muitas eu concordo. vezes ela vai frear a concordo. tua impulsividade e não vai te deixar fazer uma merda que eu confesso que eu teria feito em alguns momentos, Se não o tão dinheiro grande a tivesse na ponto do cara... se o dinheiro... E essa falta de liquidez me foi ótima, cara. Porque assim, Ela é o freio. ela foi um freio. Eu tive épocas da minha vida em que eu tava assim, vislumbrado e elevando o meu estilo de vida para um outro nível do ponto de vista de gasto. E aí eu recebi umas brecadas que eu falei, putz, se eu tiver que tirar dinheiro de algum lugar, eu vou ter que vender um imóvel. Vender um imóvel não vende do dia para noite. Então eu vou ter que fazer o quê? Apertar o cinto. E aí eu apertei o cinto. E apertando o cinto eu aprendi a me adaptar e falar, cara, até que não é tão ruim assim apertar o cinto. Isso me trouxe, inclusive, maturidade. Maturidade, exatamente. Então, nem todo investimento eu diria que ele é racional no sentido de buscar o alfa, o número. Muitas vezes ele vai mirar em outros tipos de benefício. É comportamental. Pra né? caramba. Porque investir, fazer trade, E é por isso que qualquer eu coisa, bati muito nessa questão putz, a gente não pode ser somente olhar o número e a métrica, porque existem outros componentes ali que são um pouco mais difíceis de serem medidas, inclusive no sentido de que a gente faz planos e a vida não segue de acordo com os planos Porque que a gente assim, faz. eu penso, apesar de Smart Invest, etc., eu adoraria ter um negócio que eu boto meu dinheiro, aperto um botão e largo lá que ele fica rico para mim. Né? Mas a vida tem essas nuances que você não pode limitar ou circunscrever as suas finanças a uma carteira de investimento. Exatamente. Né? Você tem essas subjetividades. O Sasaki de 15 anos atrás falava, comprar imóvel, você é burro? Né? Não tem liquidez. Aluga, né? vive de aluguel e coloca o dinheiro. Cara, hoje eu vejo que... Tem os caras que cagam a regra, não tem a sua casa. Hoje eu vejo que Porra, o burro era o Sasaki de 15 não anos tem a sua atrás. casa com 85 anos e o cara te despeja, você tem que mudar. Não é assim. Não é assim. Não tem a sua casa. Você não pode... A vida não pode ser limitada pelo viés financeiro. Tem outras coisas. Exatamente. Existem Viu, outras coisas seu importantes. Obrigado. Seu Obrigado. robô. Seu Capitão Spock brasileiro. A sua casa é própria? Viu? Tá aí, ó. Tá vendo? Então tá arrediado. Tá Tô redeado. redeado. Tá redeado.
Boa, boa. Tenta vender pra você ver. Eu tô vendendo a minha, tá quase um ano, ninguém compra. Cara, eu vendi um apartamento agora. O que é? Perdoe-me utilizar esse canal, mas era parceira do PDT. Posso entrar em contato por... Hein? Não, peraí. não. Massaro, Ah, ainda Massaro, pago a ainda antiga CDI. Mas confesso que não Não, mas olho há muito tempo. Como ficou isso? se você não migrou para Smart Invest, então é um erro nosso, tá? Conversa com a dona Priscila, que ela vai resolver, tá? Ah, Inclusive, tudo isso que você eventualmente pagou Priscila, pela sua CDI, colega de turma, ela é TNT É, também, inclusive. vira né? crédito lá, viu? Então, conversa com ela, tá? Inclusive, se estiver aqui, alguém, Danilo, você pode dar um toque para Priscila, procurar o F-Trader e resolver, tá? Felipe. É. Felipe. Isso aí. O Filipão. O Belo. O Belo. Não, porque a CDI foi basicamente absorvida pela Smart Invest. Então, Sim. as carteiras estão lá, as carteiras que já estavam lá na CDI estão na Smart Invest. Então, é só resolver essas paradas aí. Dona Priscila vai dar um jeito. Boa. Maravilha. É isso aí. Grande delírio. Tudo certo e resolvido. Muito bem. Bom, estamos chegando aqui no final, né? 1 hora de conversa já deu, né? Acho que o pessoal já tá de saco cheio da nossa cara aqui, falando sobre Da o minha não, Trump. porque eu sou E no meio prático. do que a gente tava falando, aconteceram coisas novas, né? A China retalhou, então... Retalhou a retaliação, né? Que era um negócio... É tipo assim, o Trump chegou truco. Então, mas... o outro falou 6. Não, para. Parem o finalização Para do que eu quero podcast. descer. Vamos começar de novo. Não. Vamos começar outro podcast, mais 1 hora. A gente pode falar de peça de Lego dessa vez? Não. Pô. Até onde eu soube, o Donald Trump, o Donald Duck Trump, ele está fazendo o que ele chama de reciprocidade. Então, a China, sei lá, a China cobrava 100% de imposto e os Estados Unidos 20%. Ele passou a cobrar 100%. Não é isso? Mais ou menos, né? E se for assim, é justo. É, Ué. primeiro ninguém sabe direito como que essa conta foi feita, né? É, então, então, ele é, aplicou fica uma muito tarifa claro. linear, mas o ponto é assim, ele aplicou uma tarifa de 34%, ele já tinha aplicado uma que era de 20%, se eu não me engano, aí botou mais 34% para supostamente igualar, Isso. e aí a se China tá foi igual, lá tá e ok. botou 34% de novo, e agora ele botou 50%, Tem foi um negócio que eu quero 84%. falar sobre isso tudo. Fale. Dos efeitos colaterais disso. Eu li que a Apple, ela teve uma correria nesse final de semana para as lojas. Trazendo Que as pessoas iPhone. queriam se antecipar comprando o iPhone antes que ele eventualmente Já encareça. está movimentando a economia. E eles viram um movimento que ele só vem em véspera de lançamento de iPhone. As pessoas fazerem fila nas portas das lojas antes delas abrirem. Então, Lidar com o medo e a ganância. É. Trade. tem assim. alguns efeitos colaterais. Essa é uma primeira coisa que eu achei curioso, mas o que eu venho me pensando bastante é os chineses lá produziram um monte de coisa que eventualmente estava estocado, pronto para ser enviado para os Estados Unidos, mas não vai mais. E esses caras, de repente, sobraram com umas mercadorias que eles precisam escoar para algum lugar. Será que na prática não vai sobrar um monte de coisa aqui pra gente mais barato em geral, cara? Que já não Essa é uma possibilidade, e a possibilidade número 2, que aí é um temor que alguns BioID vai ficar mais economistas barato. têm aí, é que países como o Brasil, por conta dessa inundação de produtos que eram originários dos Estados Unidos, eles próprios começam agora a meter tarifa um contra os outros, né? Esse é um... Né? Então o Brasil fala assim, ó, você vai enfiar um monte de iPhone barato aqui, coisa barata que era para ir para outro lugar, não, nós vamos tarifar vocês. Então um dos medos é que essa guerra tarifária se torne uma guerra tarifária de todo mundo contra todo mundo. Não dos Estados Unidos contra o resto É do uma mundo. possibilidade. Mas será? É. Será Eu o Brasil espero vai que ficar- não, porque E a aí bola, vira se houver zona. guerra É. tarifária, quando há uma guerra, tende a baixar e não a subir. Eu quero vender, imagina. Uhum. Então, a União Europeia, aliás, hoje de manhã, eu vi que a União Europeia já deu uma cedida. Eu falei, não, peraí, vamos baixar aqui um pouco as taxas. etc. Não, eles estão tentando negociar. Então. A União Europeia agora está tentando negociar. Veja Com a bem, China vamos não voltar a teve falar com esses negociação. chineses, vamos É, ver se então, não eu dá. acho que essa guerra será benéfica no sentido de baixar todas as tarifas. Eu acho que este foi de caso pensado. A ideia é gerar essa confusão, essa zona, gera uma turbulência, aí o pessoal, não, pô, vamos baixar, porque eu vou querer vender. Entendeu? Aliás, tem uma coisa que você falou do Elon Musk, né?
que além dele ter quebrado o pau publicamente lá com o Peter Navarro, né, chamou ele de burro, cacete, não sei o quê. Exatamente. Ele fez uma declaração que ele diz assim, ó, eu espero, na minha expectativa, é que Estados Unidos e Europa se tornem uma zona basicamente de livre comércio, de tarifa zero. Então, o próprio Elon Musk, ele tá começando a bater meio fora do prego ali, né? Quer dizer, ele tá indo contra o chefe dele, né? Num momento, né, em que tá aí de beligerância, né? Quer dizer, É o que ele Trump já se divorciou uma vez, né? Os democratas. Então, essa amizade dos dois aí, eu tenho a impressão de que isso não vai muito longe, não. Daqui a pouco ele tá virando a metralhadora pra cima do Trump de novo, né? Até porque, de novo, ó, vamos voltar pro começo do podcast, aquela história que eu falei assim, ó, assumam tudo literalmente. Eu tenho certeza que deve ter um monte de empresário bilionário nos Estados Unidos que tá pensando, que nem um monte de gente aqui no Brasil pensou quando o Lula assumiu pro terceiro mandato, que ia falar assim, porra, mas não foi pra isso que eu votei nele, né? Então tá rolando com certeza um arrependimento. Quer dizer, tem um monte de cara, dono de lojinha no interior que vendia produto chinês, não sei o quê. Cabe lembrar tal. que o americano médio não é muito diferente do brasileiro não, médio. é a mesma coisa, tá? Só fala Roupa, né? inglês. 99% da roupa que o americano veste vem de confecções da Ásia. Indonésia, Vietnã... Então China. tem muito cara que votou no Trump e tá ele levando na bunda, né? Tá. Assim como aqui no Brasil, um monte de gente que votou no Lula depois se arrependeu. Então isso como eu falei assim, é incrível como o Brasil parece estar na vanguarda nesse momento. O Brasil tá sendo a Argentina dos Estados Unidos, né? Efeito Orloff, assim. Pois é. Em terra de olho, quem tem o cego e errei. Boa. Eu ia falar que eu ia encerrar esse podcast perguntando para Isso vocês o que vocês fariam se era compra ou venda, mas o Massaro já falou que ele comprou, né? Eu acho que, do ponto de vista de alocação, é um momento de comprar, mas desde que você siga comprando sempre. Eu lamento não ter dinheiro suficiente para comprar tudo que eu quero comprar. Eu sou comprador total e estou torcendo para que caia mais. O pessoal fala, não, eu acho engraçado. Eu fiz aqui um vídeo lá no meu canal do YouTube. Eu tô falando do mercado internacional, tá? Não tô nem falando do mercado brasileiro. De modo geral, mas o pessoal falando, não, bolsa sangrando, porra, 10% é sangrar? Você é louco. Sangrar é 50%. No meu caso, lembrando assim, por ser analista woke, esquerdopata, eu não posso investir meu dinheiro nas carteiras da Smart Invest. Né? Eu tenho restrições. Então, eu tenho que fazer as coisas em ETF. Você porque... não walk the talk. Não posso. Né? Então, o que eu faço Mas a avó pra mim dele é fazer pode, ETF. apesar de falecida. Vó laranja. Não, nessa hora a gente vai no centro laranja que lembra do espírita, ela Trump. aparece de novo, né? Mas assim, eu faço as coisas com ETF. Então, assim, como eu falei, na segunda-feira eu fiquei vendido em put, né? O que equivale a estar comprado, tô direcional para cima em BOVA. Tá? Eu vendi 117, ó, eu aqui declarando publicamente, strike 117 mas já foi, né? para junho. Passou. Uma LIP? Não, mas agora... Nem a LIP né? Não, é 2 meses. Mas assim, se o mercado hoje abriu para baixo, então provavelmente o prêmio aumentou, né? E quem for entrar agora vai entrar melhor do que eu entrei Vai até. fazer preço médio. A minha posição deve estar no preju, né? Mas foda-se, 2 meses a gente vê o que tá. Eu acho que você fez bem, mandou bem pra caramba. É isso, minha gente, meus senhores, senhoras, senhoritas. Foi mais um capítulo aqui do Descorrelacionado. De fato, né, Semana todo que mundo vem, aqui, então. ninguém pensa igual a ninguém. Semana que vem estamos de volta neste mesmo canal, neste mesmo horário, com essas mesmas figuras ilustres. Fica o convite e a gente se vê. Valeu!